Bem-vindos ao canal Forças Globais. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de uma das aeronaves mais icônicas e versáteis da aviação militar, o McDonnell Douglas F-4 Phantom II. No final dos anos 50, o mundo estava dividido por uma cortina de ferro, e o céu era o palco principal da disputa entre superpotências. De um lado, a União Soviética, com seus caças ágeis como o MiG-21 Fishbed. Do outro, os Estados Unidos, que precisavam de uma resposta que fosse mais do que um caça, precisavam de um gigante. E foi nesse cenário de tensão e corrida tecnológica que nasceu uma lenda. Uma aeronave tão poderosa, tão versátil, que se recusou a ser aposentada por décadas. Um avião que quebrou recordes, dominou céus de guerra e influenciou toda uma geração de caças. A gênese do Phantom reside na busca da Marinha dos Estados Unidos por um caça embarcado de alta performance. Eles queriam uma máquina capaz de atacar, defender e interceptar com a mesma eficiência. Em 1958, quando o primeiro protótipo decolou, os engenheiros perceberam que haviam criado algo extraordinário. O Phantom não era apenas rápido, ele era brutalmente poderoso. Para se ter uma ideia, entre 1959 e 1962, ele quebrou incríveis 16 recordes mundiais de velocidade, altitude e tempo de subida. Um desses recordes foi a velocidade absoluta de 2.585 km por hora, um feito que cimentou seu status como um caça de elite. Seu projeto foi baseado em uma filosofia inédita: ser um caça pesado, bimotor, biplace e multi-emprego. Seu peso vazio rondava as 14 toneladas, mas completamente carregado, ultrapassava a impressionante marca de 28 toneladas. Ele era o dobro do peso de muitos caças da época, como o F-104 Starfighter americano ou o próprio MiG-21 soviético. Mas ele compensava isso com força bruta. Essa força vinha dos seus dois motores General Electric J79. Estes motores eram famosos pelo empuxo brutal e, ironicamente, pela sua assinatura visual inconfundível: a fumaça escura que deixavam para trás, o que lhe rendeu o apelido de Old Smoky. A complexidade do Phantom exigia uma tripulação de dois: o piloto e o segundo tripulante, conhecido como RIO, Radar Intercept Officer, na Marinha, ou WSO, Weapon Systems Officer, na Força Aérea. Este oficial era o cérebro da missão, operando os sistemas aviônicos de ponta. As versões iniciais contavam com o radar ANAPQ-72, que permitia rastrear alvos além do alcance visual, BVR. O Phantom foi projetado para ser um atirador de mísseis, capaz de carregar uma carga bélica de mais de 8.400 quilos em 9 pontos de suporte externos. Seu armamento primário era composto por mísseis AR-AR, mísseis de médio alcance. O principal armamento, BVR, era o AIM-7 Sparrow, guiado por radar semi-ativo, geralmente carregado em 4 posições semi-embutidas sob a fuselagem. Mísseis de curto alcance. Para o combate aéreo aproximado, o Phantom carregava o icônico AIM-9 Sidewinder, guiado por infravermelho em pilones sob as asas. Um detalhe crucial, e que gerou uma das maiores lições da aviação moderna, é que as primeiras versões do Phantom não tinham canhão interno. A doutrina da época acreditava que o futuro dos combates seria 100% baseado em mísseis. O Phantom não é apenas um avião de recordes, é uma lenda de combate. Sua história é inseparável dos conflitos da Guerra Fria, começando pelo Vietnã, onde ele foi o principal caça americano. No entanto, a realidade no Vietnã mostrou o contrário. Nos combates aéreos contra os ágeis caças norte-vietnamitas, como o MiG-17 Fresco e o MiG-21 Fishbed, a falta de um canhão se provou uma desvantagem tática fatal.
Os combates frequentemente se resumiam a manobras a curta distância, onde o míssil não era eficaz. Essa lição de combate levou a uma grande evolução. O desenvolvimento da versão definitiva, o F-4E, corrigiu essa falha, incorporando o canhão rotativo M61 Vulcan de 20 milímetros no nariz alongado. Além disso, o F-4 recebeu melhorias aerodinâmicas, como as slatted wings, asas com slats de ponta, que aumentaram a manobrabilidade do Phantom em baixas velocidades, tornando-o um adversário muito mais capaz no dogfight. Foi nesse cenário que surgiu um dos maiores ases da aviação americana, o coronel Robin Olds. Pilotando o F-4, Olds liderou a engenhosa Operação Bolo em 1967, onde os F-4 se disfarçaram de bombardeiros F-105, atraindo os caças MiG-21 para uma armadilha, resultando na destruição de metade da frota operacional de MiG-21 do Vietnã do Norte em apenas 12 minutos. Sua versatilidade era tamanha que ele entrou em serviço em todas as principais forças armadas dos EUA, Marinha, Marines e Força Aérea. Ele substituiu uma variedade de modelos, consolidando o poder aéreo americano em uma única plataforma. Essa adaptabilidade gerou uma miríade de versões especializadas. Tivemos o RF-4, dedicado ao reconhecimento fotográfico, e o lendário F-4J Wild Weasel, o especialista em guerra eletrônica, projetado para destruir radares inimigos. Para missões de ataque ao solo, o Phantom podia carregar uma vasta gama de bombas de uso geral e mísseis ar-superfície, como o AGM-65 Maverick, e os mísseis anti-radiação, AGM-45, Shrike e AGM-78, Standard, AGM-88 Harm. O Phantom continuou a provar seu valor em outros teatros de operações. Israel explorou-o ao máximo, usando-o de forma decisiva na Guerra do Yom Kippur em 1973. No Oriente Médio, as versões Wild Weasel destruíram inúmeros sistemas de mísseis terra-ar. O F-4 Phantom II teve seu último grande momento de glória em combate com a Força Aérea Americana durante a Operação Tempestade no deserto na Guerra do Golfo em 1991. O protagonista foi o F-4G Advanced Wild Weasel, a versão especializada em supressão de defesas aéreas inimigas. O F-4G, modificado a partir do F-4 e com a remoção do canhão em favor de um avançado equipamento de guerra eletrônica, a N/AP R-47, foi a ponta de lança da coalizão. Sua missão era voar à frente dos pacotes de ataque, atraindo o fogo dos radares iraquianos e destruindo os locais de mísseis terra-ar com mísseis anti-radiação, como o AGM-88 Harm. O sucesso do F-4G foi vital para a superioridade aérea da coalizão, abrindo corredores seguros para os caças e bombardeiros. A Guerra do Golfo marcou o canto do cisne do Phantom em combate ativo pela USAF, que o aposentou logo após o conflito, mas cimentou seu legado como o rei da SEAD. A longevidade do F-4 Phantom II é um testemunho de sua robustez e da capacidade de ser continuamente modernizado. Mesmo após o fim da Guerra Fria, diversos operadores internacionais investiram em programas de atualização que o transformaram em um caça de terceira e meia geração. A Alemanha, por exemplo, realizou o programa F-4FPIR-CE, Improved Combat Efficiency, focado na integração do míssil ar-ar de médio alcance AIM-120, AMRAAM, transformando-o em um interceptador moderno. No entanto, a modernização mais notável foi a realizada por Israel. O F-4, apelidado de Kurnas, martelo pesado em hebraico, pela Força Aérea Israelense, foi crucial em todos os conflitos do Oriente Médio desde a Guerra do Yom Kippur, em 1973. A experiência em combate levou a Israel a desenvolver o programa Kurnas 2000.
Um upgrade extensivo que incluiu a instalação de um novo radar multimodo, um cockpit digital e a integração de armamentos israelenses avançados, como o míssil Arar Python. Este programa transformou o Kurnaz em um caça de ataque de longo alcance altamente capaz, comparável a aeronaves de geração mais recente. A Turquia e a Grécia, dois dos últimos operadores, também realizaram modernizações extensivas. A Turquia desenvolveu o F-4 2020 Terminator, um upgrade massivo de aviônicos que incluiu novo radar, cockpit digital com MF-10 e integração de mísseis modernos. A Grécia, por sua vez, implementou o F-4 e a UP, Avionics Upgrade Program, modernizando o radar e o sistema de armas para o uso de bombas guiadas de última geração. Apesar de sua longevidade, o Phantom começou a ser substituído por caças mais modernos. As datas de aposentadoria marcam o fim de uma era. A Marinha Americana o aposentou no início dos anos 1980, sendo substituído pelo icônico F-14 Tomcat. A Força Aérea dos Estados Unidos o retirou em 1996, com o F-15 Eagle e o F-16 Fighting Falcon assumindo seus papéis. Mas o fantasma se recusa a desaparecer. Mesmo aposentado, muitas unidades foram convertidas em drones QF-4, usados como alvos aéreos para treinamentos avançados, garantindo que ele continue a servir, mesmo que de forma não tripulada. O impacto do Phantom II foi tão profundo que moldou a criação de gerações futuras de caças. Sistemas, táticas e doutrinas que surgiram com ele influenciaram diretamente modelos icônicos como o F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon e F-A-18 Hornet. Por mais que outros aviões tenham vindo depois, nenhum deles substituiu o carisma, a presença e o som inconfundível do F-4. Ele foi um verdadeiro fantasma dos céus. O Phantom é mais do que uma aeronave. É um marco da engenharia, um símbolo da Guerra Fria e um gigante eterno da aviação militar. Sua história é a prova de que a força bruta, quando combinada com versatilidade e adaptabilidade, pode criar uma lenda que resiste ao teste do tempo. E você? Qual sua memória favorita do F-4 Phantom II? Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou desta análise detalhada, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Forças Globais e ativar o sino para não perder nenhuma de nossas próximas missões. Obrigado por assistir e até a próxima, onde exploraremos mais um capítulo fascinante da história militar global. Forte abraço e voos seguros! We're going to have a little excitement with that T-34.